Vamos dar início, então, à nossa live. Agradeço aí as mais de 25 pessoas que estão conectadas aí conosco. Provavelmente vai estar chegando mais pessoas aí também nos próximos minutos. Mas eu acho que, assim, como sou defensor de a gente começar dentro do horário, né? Parabenizar vocês aí por estarem parando aí numa quarta-feira de noite para estar absorvendo novos conteúdos, né? E estarem dispostos a estarem aprendendo. Então, obrigado a presença de todos aqui, né? E gostaria aqui de começar esse bate-papo, né? Trazendo aqui para a nossa live, juntamente comigo aí o Mário, né? O Mário que vai ser hoje nossa pessoa aí que vai ter a fala aqui conosco, né? Que vai dar essa palestra sobre gestão da permanência, né? Vamos falar bastante sobre como reduzir esse CAC, que é o custo de aquisição do aluno, né? Como escalar as matrículas, obviamente entendendo e dominando a jornada do aluno com dados, né? Então, Mário, primeiramente queria te agradecer aí o convite, né? Para nós é uma honra aqui da Inspire Mais estar podendo contar aí com a sua participação, né? Uma pessoa que tem muita experiência no segmento educacional. Então, Mário, fique muito à vontade para fazer uma breve apresentação, falar com a galera aí também, desejar uma boa noite, para a gente então logo estar começando aí esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para todos vocês. Mário, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Andrei. Muito obrigado aí também pelo convite, por essa oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante que é a gestão da permanência, porque nós sabemos, Andrei, que vocês, como Inspire Mais, são especialistas no processo de captação, mas nós temos um grande problema que quando chega nos primeiros 6 meses, aí, principalmente no mercado EAD, a gente chega numa evasão em mais de 40%. Então, com certeza, esse é um tema de extrema importância para nós, trabalharmos e vamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento na noite de hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho aí, que trabalho desde 98, trabalhando em educação, já passei por várias instituições, aí eu comecei aí na minha carreira educacional na Universidade do Tuiuti, fui para a Faculdade Evangélica Mackenzie, Unibrasil, UCP, Unifael, Unitrends, por último, aluno na educação, né? E também trabalhei aí com cursos livres também nesse caminho, que é bastante importante. A gente tem bastante pessoas aí que são do mercado de cursos livres, trabalham com cursos com idiomas, outros profissionalizantes, então também tem que cuidar da retenção, né? Então, André, acho que esse é um momento aí importante da gente falar. E nos últimos anos, André, eu venho trabalhando aí já, principalmente desde 2019, trabalhando com inteligência de dados, e aí a gente observa que as pessoas não conseguem, tem que criar esse pensamento voltado para dados, né? E como que a gente faz a jornada do aluno adequada, qual a comunicação correta, qual a mensagem adequada para cada momento, desde o lead até ele ser o egresso, né? Se formar lá com sucesso e continuar comprando, né? Então esse é o nosso objetivo aí também. Não, isso mesmo, acho que a sua experiência traz bastante pontos aí para a nossa discussão, e assim, acho que para todo mundo estar presente, passamos já de 40 pessoas conectadas, né? É importante trazer que esse tema não é apenas para ensino superior, né? Mas ele serve para todo o negócio educacional. Aqui no Inspire a gente sempre fala, né, que tudo que a gente traz de conteúdo, tudo que a gente cria de conteúdo para o mercado educacional, olhando para todas as frentes, né? Desde cursos livres, idiomas, escolas regulares, enfim, e também, obviamente, ensino superior. Então, tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser muito agregador para todos que estão aqui, obviamente, né? Vai ser agregador para todo mundo que está aqui, e eu tenho certeza que hoje estou saindo com alguns aprendizados, e também, além do que o Mário vai trazer para nós de conteúdo que a gente conversou bastante, está muito rico para todos vocês, eu vou também compartilhar alguns números, né? Também das minhas operações aqui, vou me apresentar para que talvez todo mundo que está aqui na live, talvez alguns não me conheçam, né? Mas meu nome é Andrei Schmidt, sou o CEO aqui da Inspire Mais, e também gerencio hoje, tenho um grupo educacional
composto por 8 polos da marca Unicesumar, né? Então, eu também sou gestor de ensino, vivo essa realidade, esse dia a dia na captação de alunos, né? Então, tenho uma operação hoje com mais de 8 mil alunos ativos. Então, assim, a gente tem, obviamente, né, os desafios, essa dor da captação, e obviamente que, né, principalmente no ensino superior, há anos a gente fala muito de captação, mas cada vez mais esse balde está furado, né? Cada vez mais nossos índices de inadimplência, de permanência, eles vêm aumentando. E então aqui eu acho que a minha ideia também, juntamente com o Mário, está podendo compartilhar alguns indicadores e alguns números das minhas operações que certamente vão agregar aí para todos que estão aqui, né? Então, Mário, dito isso, agora são exatamente aí 19h07, já estamos indo para 50 pessoas conectadas. Acho que a gente pode dar início à nossa live, então, o nosso conteúdo, e fique à vontade, né, para trazer mais algum ponto antes da gente iniciar o nosso conteúdo em específico. Bom, mais uma vez aí agradecer a oportunidade e principalmente as pessoas que estão aqui pós-feriado, né, Andrei? Estar aqui conosco nesse momento de aprendizagem, de trocar um pouquinho de informações, e fiquem à vontade em compartilhar, colocar as suas perguntas. Aí a equipe da Inspira aí também vai estar mediando as perguntas, e na medida do possível nós vamos respondendo, né, Andrei? Para que isso seja interativo. Perfeito, Mário. Foi um ponto bem importante aqui, pessoal. O nosso chat está desativado, mas assim, vocês vão ver que na reunião nós temos ali do lado onde é que tem as informações embaixo, na barra inferior, a gente vai ter um local com várias bolinhas, um quadradinho com várias bolinhas. Ali a gente depois vai estar liberando, então, para a gente fazer perguntas, tá? Então, o time aqui que está dando suporte, está dando apoio também, vai estar liberando ali essas perguntas e respostas, né? Para que vocês possam estar enviando. Então, você só clicar aí no perguntas e respostas, vai ter uma abinha ali de fazer mais uma pergunta, cliquem e pode estar enviando a pergunta de vocês no decorrer da live, que ao final a gente separa aí 10, 15 minutinhos para estar respondendo cada uma delas. Perfeito. Então, vamos lá, né? Começar aí a falar um pouquinho sobre a gestão da permanência. Então, de novo aqui para quem chegou agora, meu nome é Mário, sou consultor EDM Mark. Aceitamos aí o convite do Andrei, da Inspire Mais, e do Cleison e sua equipe para fazer parte dessa noite. Então vamos lá. Vamos, sem delongas, né, Andrei? Vamos começar aí falando um pouquinho. Então, o que a gente aprendeu a fazer, né? Então, o mercado educacional aprendeu a fazer uma pergunta, mas infelizmente ela é errada, né? Então, isso é o que sempre chega aí para a equipe do Andrei, né? Como que eu capto mais alunos? Como que eu chego num número maior de alunos? Mas a pergunta correta, ela deveria ser: por que esse aluno não fica? Então, a gente tem processos de captação fantástico aí, vocês estão bem assessorados, quem não com certeza faz esse processo de captação, e aí você se pergunta, né? Ele chega nos primeiros 2 meses, no máximo 3 meses, de repente está saindo, e principalmente no primeiro semestre. O que acontece? Aí vem as perguntas. Pergunta gera, aumenta o custo de aquisição, porque você investe, a gente fala assim, o custo de aquisição foi de R$100, nossa, que sucesso, mas não é verdade, porque você está investindo nele por mais tempo, você fez uma projeção, uma provisão de receita, né, que ele ficasse no mínimo 2 anos para os cursos tecnólogos, um curso livre de 6 meses, ou às vezes 1 ano, né, Andrei, que a gente tem aqui cursos de idiomas, que são contratos semestrais, contratos anuais. Então, você faz uma provisão e esse CAC fica maior, porque você fez todo um investimento, às vezes você contrata um professor, compra equipamentos, e isso tudo faz com que fique mais caro esse processo. Então, a gente coloca que ele é um problema estrutural, a gente precisamos criar um processo, criar um método para fazer isso. Então, e aí vem aquela sempre pergunta: por que você está saindo? Então, nós perguntamos e as pessoas dizem: eu estou com problemas financeiros. Não é verdade, né? Por que não é verdade? A gente vai colocar alguns detalhes aí, ficam com essa perguntinha aí
vejam se as pessoas não falam isso para vocês quando vão formalizar um pedido de cancelamento. Quando ele já tomou uma decisão. Na verdade, é mais fácil dizer que eu tive um problema financeiro, e que de fato algumas pessoas tiveram, mas que ao longo do caminho, ela teve algum problema com a instituição. Ela não teve um pedido na secretaria atendido, a experiência do modelo educacional não foi bacana, encontrou uma sala de aula eventualmente suja, né? Pode acontecer, né? Todo mundo tem um cuidado. Um professor não foi uma experiência legal com um professor específico, e aí ele teve o problema financeiro, e ele traz isso à tona. Então, por isso que a gente fala que a resposta, primeiro, é a falta de dinheiro. Mas a gente precisa criar um processo para entender que não é, porque ele começa antes do dinheiro. Então, vamos continuar aqui. Perfeito. Até trazendo aqui um dado, né, que eu separei, quando você ia falar desse slide, a gente fez no último processo seletivo agora, que começou em outubro até março, mais de 3 mil matrículas. E nesse processo, a gente já está com 12% de cancelamentos. Ou seja, estamos aí com mais de 350 alunos que já cancelaram. E aí a gente vem essa pergunta, né? Mas, poxa, o ano letivo mal começou e a gente já está tendo cancelamentos. E aí, quando a gente vai para o fator raiz, a causa raiz desses cancelamentos, a gente começa a entender que, assim, o financeiro, sim, ele tem um peso, mas quando a gente olha, né, porque aqui na instituição a gente sempre tem que trazer uma justificativa, e o processo de cancelamento tem toda uma sequência de perguntas, enfim. O financeiro está em quarto lugar. O primeiro vem com relação à questão de não se adaptou, né? Porque, assim, muitas vezes a gente entra e ainda continua preocupado com a captação. E aí essa recepção desse aluno, esse onboarding, assim, desse aluno com relação a utilizar o sistema. Eu assim, tem muitas pessoas, hoje a classe, o público médio que entra no ensino superior, por exemplo, EAD, que é o nosso caso aqui, você está falando de pessoas acima de 35, 40 anos, enfim, né? Está vindo com uma geração mais nova, certamente, mas a gente ainda tem pessoas aí com uma faixa de idade média que está ingressando no ensino superior. E muitas vezes há, sim, uma dificuldade desse acesso, né? Muitas das vezes as plataformas não pensam hoje na utilidade da versão mobile, sempre programam algo para a versão desktop, computador, sendo que hoje a gente tem esse dado que mais de 87% dos alunos EADs utilizam o seu celular para estudar. Então, assim, muitas vezes o botão é pequenininho, enfim, não é otimizado, não tem opção de aumento de letras ou do espaço como um todo do ambiente virtual do aluno. Então, assim, tem várias coisas que talvez vão trazendo, né, indícios de cancelamentos, mas que a gente não está olhando. E eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais disso aí na frente. Exatamente, Andrei. Você tem que pensar desde o início, né? Então, o processo de retenção ou gestão da permanência, ele começa na captação. Porque quando a gente entende qual é o perfil do nosso aluno, fica mais fácil de você trabalhar com ele, né, e de entender essa jornada, o que você precisa fazer durante o processo para que ele não saia nos 3 primeiros meses, como você falou. Então, se a gente já tem um número, né, grande, então ele começa a fazer a matrícula, o que acontece? Você falou que ele começou a captar lá em outubro. Até março, quando ele começou as aulas, ou no meio de fevereiro, ali pós-carnaval, começou as aulas, o que a instituição fez? Né? Você tem uma bandeira que ainda tem um processo de onboarding bacana, mas como a gente está falando ali de um público maior, de mais de 35 anos, ele está longe da sala de aula há bastante tempo. Então, você tem que existe um processo de nivelamento, entender se ele tem algum tipo de dificuldade, principalmente com a tecnologia, né? Então, é muito importante que a gente precisa pensar assim, o que é mais amigável para ele? Você falou corretamente, o mobile é mais amigável, então, por que não oferecer essa facilidade a partir do dispositivo que está na mão dele? Então, esse é um ponto bastante importante, André. E aqui nós fazemos... E tem um outro dado muito relevante, né? Então, para quem é do marketing diretamente aí, então, o custo de captação ele é de 5 a 7 vezes mais caro que fazer o processo de retenção. Então, e aí você melhora quando você melhora a tua retenção, você vai ter mais indicação. Então, você aumenta em 20% a permanência realizada com método. Então, você cria um processo. Você vai ter um número maior de leads com uma jornada estruturada.
por que você vai ter um número maior de leads? Porque você fez toda uma cadeia de convencimento, as pessoas vão recomendar, e é natural que você vai ter uma base mais segura para trabalhar no futuro. Então, quando essa permanência melhora, com toda certeza o teu custo de aquisição vai reduzir. Então, veja esse quadro amarelo aqui, né? Então, o custo de aquisição, ele tem a evasão mais o ticket médio, que é igual ao custo real de crescimento, né? Então, se você reduzir a evasão, você vai reduzir o teu custo de aquisição. Tome nota nesse ponto. Pode falar, Andrei. E assim, acho que é importante, já que você entrou nessa seara de CAC, questão de marketing, enfim, a gente teve agora em janeiro de 2026 um aumento das plataformas de anúncios, principalmente Meta e Google, de 12% no custo de mídia. Então, para quem investia antes R$1.000, vai ter que investir R$1.112 para conseguir, R$1.120, né, para conseguir fazer os mesmos investimentos de R$1.000. Então, assim, pessoal, o que a gente tem visto nos últimos 5 anos é todo ano um aumento desse CAC. Então, cada vez, para a gente conquistar novos alunos, vai ter um investimento maior para se trazer esse aluno, né? Então, é importante isso que o Marco está trazendo, porque desde já você precisa repensar a tua estrutura e olhar para a parte da permanência, porque realmente, se eu não tivesse, aqui no meu caso, nas minhas unidades, esses 12%, eu estaria falando aqui de ter uma rentabilidade maior aí de cerca de 10%, considerando a inadimplência, 8% a mais no meu faturamento, né? E aí também não exige esse volume tão grande também de captação, né? Porque essa é uma dor que o ensino superior enfrenta. E é uma dor também que a gente está começando a ver nas outras frentes do ensino, né? Então, antes a gente não tinha tanta concorrência, assim dizer, né, no ensino básico. A gente já cansei de falar com donos de escolas, aí, gestores de ensino regular, que antes eles não precisavam investir em marketing. Eles tinham alguns tipos de investimento, enfim, mas agora está se precisando montar times comerciais, está precisando investir, não só em tráfego pago, mas em várias outras frentes. E assim, o custo que ele tinha antes, a um valor talvez menor, né, vamos colocar R$100, R$200, agora está passando para 300, 400. E aí, de forma inteligente, a gente conseguir mensurar, né, qual aluno que eu posso pagar mais. E aí, essa gestão de dados que o Marco está trazendo, esse olhar que a gente tem na permanência, porque vale, às vezes, eu pagar R$100 a mais num aluno que vai começar comigo ali nas séries iniciais, porque provavelmente eu vou ter essa criança comigo aqui ao decorrer de 7, 8, 10 anos, se o colégio tem o high school, o ensino médio, enfim, né? Então eu posso pagar mais por aquilo, mas essa leitura tem que ser feita, né? E no ensino superior também, daqui a pouco eu posso gastar mais, assim dizer, né? Ter um CAC maior quando eu falo de cursos de engenharia, cursos de direito e cursos de psicologia que são de 5 anos. Mas tem que tomar um certo cuidado, não colocar o mesmo peso e a mesma medida para os cursos tecnólogos, né, que vão a partir de 2 anos. Então, esse olhar desde o planejamento para olhar também depois para a permanência, é importante ter essa visão, né? E às vezes a gente tem um trabalho específico do coordenador de curso, dos professores de forma mais interessante, que aumenta a permanência também, né? E aí você pode talvez estar investindo mais nesse curso, porque você tem uma retenção, uma permanência maior também. Então, acho que aqui são pontos de inflexão bem legais para que você saia dessa live também e consiga olhar para o seu negócio e exercer isso. Qual produto, qual curso que eu tenho uma rentabilidade maior, uma permanência maior também. Certamente você vai poder investir mais nessa geração de demanda. Com certeza, André. E você falou justamente com relação aos cursos e o papel do coordenador, seja nas escolas, né, que você tem um coordenador de educação básica, um coordenador do ensino fundamental 1, daí fundamental 2, e daí um coordenador de ensino médio, quando a gente chega no coordenador de curso no ensino superior. Então, é fundamental a participação desse coordenador, porque ele está mais próximo da turma, principalmente no presencial, né? E quando é no EAD ainda, ele tem que olhar o que ele pode fazer para ajudar a instituição. E a responsabilidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a responsabilidade da permanência não é só do coordenador, é de todo mundo, de todos os membros das instituições. Isso é muito importante. E Mário, a gente
está olhando agora aqui nossos polos, a gente não só premiar pela matrícula, mas premiar também pela permanência. Ou seja, antes a gente fazia um valor, a cada matrícula, vou colocar um exemplo aqui, ganhava-se R$20 ou R$50, dependendo do nível de curso, se era livro, se era presencial, assim por diante. Agora a gente está entregando uma parte desse valor, porque a gente sabe que times de venda precisam ser fomentados, enfim, né? Precisa-se ter essa cenourinha para eles estarem buscando, Isso mas aí. a gente terminou também a permanência como um fator agregador da sua premiação. Então, assim, o que a gente tem visto nessa mudança é que a gente está captando com mais qualidade, está captando com uma maior orientação, porque hoje, infelizmente, trazendo para o ensino superior, principalmente, a tomada de decisão ficou muito rasa, ficou muito curta, né? Então, hoje, se o aluno está com interesse em fazer ensino superior, ele vai numa plataforma de pesquisa e já encontra 5, 6 e manda mensagem, talvez se matricula amanhã, porque a barreira de entrada está muito baixa, né? Exatamente. E isso traz, obviamente, uma consequência também para a permanência. Mas se o teu time tiver um atendimento um pouquinho mais diferenciado, uma escuta ativa, uma orientação profissional daquele curso, daquela área que ele deseja ingressar, certamente a gente vai ter também uma permanência maior, porque a venda foi de qualidade. Mas, como você falou, eu concordo plenamente, não é só dever do time pedagógico, ou da coordenação de curso, ou dos tutores estarem realizando a permanência. Isso vem desde a captação e desde também, obviamente, como você se comunica com o mercado, né? É isso aí. Muitas vezes as instituições querem se comunicar com o mercado e trazer apenas descontos, serem muito agressivos, e obviamente que a permanência fica mais difícil de estar realizando, né? A famosa experiência, né? E aí a gente entra aqui, né, André? Agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí do processo, né? Questão do balde furado. Então você vai captando e vai saindo. Então o que a gente tem aí de situações para a gente comparar? Então, investir em Google Ads, em Meta Ads, para quem não é de marketing, então fazer propaganda no Google, fazer propaganda no Facebook ou no Instagram, que é o mais conhecido, e principalmente agora no Instagram e no Facebook, que ficou 12% mais caro, então é um processo complicadinho, né? Se gera leads, converte matrículas, e aí você não estrutura um onboarding do aluno. Isto é um erro muito grave. Você precisa ter um processo de ingresso. E não é simplesmente mandar lá, isso aqui é a tua senha, esse aqui é o teu link de acesso e seja bem-vindo. Não, você tem que realmente pegar na mão desse aluno, mostrar, apresentar. Como é que você faz? Por exemplo, as escolas têm um exemplo maravilhoso. As escolas nos ensinam muito para o ensino superior. Então, você chega, apresenta a escola, apresenta esse aqui que vai ser o zelador, esse aqui vai ser o monitor, esse aqui é o teu coordenador, essa é a tua sala, teu laboratório. Então você tem que apresentar todo mundo, tudo que vai acontecer. Se você tiver um problema, com quem você vai falar, quem você vai buscar. Este é um processo de onboard adequado. E que algumas escolas são excepcionais nesse processo, e a gente precisa usar este exemplo para todas as etapas, para curso livre, para curso superior, e principalmente na educação à distância. Como é que eu faço isso na educação à distância, né, Andrei? Literalmente abrir, conversar com o aluno, dar as boas-vindas para esse aluno, apresentar o coordenador, se mostrar, falar assim, olha, você teve um problema, se você levantou a mão, com quem você vai falar, quem você procura. Esse é um processo, e todo mundo tem que conhecer esse processo, ele tem que ser escrito e colocar no quadro para todo mundo. E não é só ficar aqui no quadro, né, André? Ele tem que ser praticado. Então, as empresas colocam missão, visão, valores, não. De fato, coloca em prática isso, né? Então, é colocar esse processo de onboard e repassar, capacitar as pessoas para que aconteça de fato esse onboard. Então, não monitora engajamento. O que acontece aqui, né? Faltou uma vez, então você já tem que ligar. Na escola é assim, faltou um dia, você já liga, mãe, o que aconteceu com o seu filho? Pai, o que aconteceu? Então, buscar isso, né? Então, se você não tem esse contato próximo, vai acontecer evasão. Então,
perder 20 a 30% dos alunos por semestre é muito grande. O Andrei já falou, ele já perdeu quase 13%. É muita coisa para um semestre. Olha quanto que ele deixou vazar de dinheiro que poderia entrar para ele, né? E volta a investir, daí o que vai acontecer? Em maio, agora, ele começa outro processo de captação, vai investir mais em captação para conseguir repor os alunos que ele não conseguiu colocar. Então, o que as instituições que são sustentáveis devem fazer? Então, a captação tem que estar alinhada com qual que é o perfil ideal. Quem é o meu público? Aonde que a minha escola atua? Aonde que a minha instituição atua? Esse aluno estuda ou trabalha próximo da minha instituição, próximo do meu polo de ensino à distância? Isso é importante, a gente precisa conhecer. Então, quanto mais você conhece, melhor vai ser o teu processo de captação. Diagnóstico e nivelamento no primeiro mês. Então, aquilo que a gente estava falando, se eu tenho um aluno que chega com 35 anos para entrar no ensino superior, ele está há quanto tempo sem estudar? Então, precisa recapitular algumas coisas. Então, você tem que trazer o próximo para o aluno. Pode falar, Andrei. Eu tenho duas questões aqui para agregar aí nessa tua fala. Primeiro, a gente já teve uma primeira pergunta aqui, que o Rodrigo enviou para nós aqui, seria perguntando quais indicadores devo medir para antecipar um aluno que pode vir a virar um inadimplente. A gente vai falar isso logo mais, né, Mário? Então, fique ligado, e Rodrigo, que a gente vai trazer essa resposta aí para vocês. Porém, você mencionou sobre essa questão do diagnóstico de nivelamento no primeiro mês. Algo que a nossa instituição aqui, o Unisys Mar, acabou elaborando, e trago isso como uma estratégia assertiva, né? A gente já teve os primeiros indicadores disso, foi criar de fato um curso de nivelamento, né, para os alunos, que eles chamaram de espaço calouro. É o espaço dedicado, todo mundo que entra já libera isso como uma disciplina, né? E tem algumas ideias por trás disso. Primeiro, é você ter uma nota extra para o aluno, para ele já se motivar a fazer isso e garantir um ponto extra, um meio ponto extra naquela primeira disciplina, que é a disciplina mais desafiadora para ele, porque ele vai estar conhecendo a plataforma, e também vai ter alguns cursos de nivelamento, para ele já começar a engajar com o conteúdo, para quando chegar a sua primeira semana de aula, ele não ter a dificuldade de onde clicar, para onde eu vou, enfim, né? Então, é uma forma que foi encontrada para facilitar esse primeiro uso, né? E, com isso, diminuir o atrito que esse aluno possa ter no início das aulas. Porque, realmente, quando a gente pensa no aluno que ingressou e se matriculou lá em outubro, para as aulas iniciarem em fevereiro, certamente esse ato aí, assim, se for pegar grande parte das instituições de ensino, deixam esse aluno, muitas vezes, às cegas, não traz uma resposta, não tem um contato ativo, efetivo, né, e afetivo também com esse aluno. Exato. O candidato que se tornou aluno, no caso. E para a gente, como é que a gente aumenta esse engajamento, né, Andrei? Criando estratégias de gamificação, então dando nota, é um prêmio, é um brinde, ou acumula pontos e troca por brindes depois, viagens, por que não, né? Então, dependendo do ticket médio de cada curso, você consegue oferecer algumas premiações, algumas trocas, né? Então, é muito importante. E como que você faz essa gestão? Então, você tem que usar a tecnologia para monitorar isso. Então, se a pessoa não participou, ou como é que eu quero que, por exemplo, vamos pensar assim, nós fizemos para essa live, o que a gente vai fazer com que o nosso aluno participe de uma live, que é o momento ao vivo dele? Ou por que ele tem que ir de uma feira na escola, no final de semana? Como é que eu faço para ele participar? Então, você tem que gamificar isso e dar uma premiação para ele, né? Para que ele cumpra essa etapa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, ao longo ali das métricas aí no processo. Então, vou continuando aqui. Então, aí nós temos uma grande etapa, né? Então, a escola ou as instituições, os cursos livres, não são só feitos de tecnologia. Então, nós temos pessoas, processos, a tecnologia e a percepção. O que é essa percepção? São coisas pessoais, né? Então, cada pessoa percebe aquela instituição de forma diferente do que cada um. Então, nós também precisamos olhar
nós estamos no momento de hiperpersonalização. O que é isso? Eu tenho que falar com o Andrei, eu tenho que falar com o Cleidson, eu tenho que falar com a Daniele, então, esse é um ponto que as pessoas precisam entender. Eu não assim, olá, alunos, né? Olá, aluno, vi que você não participou. Não, olá, Mário, você não fez a atividade ontem e hoje eu estou encontrando. Aconteceu alguma coisa? Como podemos te ajudar? Então, é isto que a gente precisa, colocar a tecnologia para nos ajudar nesse processo. Então, e um outro ponto aqui, a gente está falando de pessoas. Então, a gente já falou um pouquinho que todos fazemos parte, desde o zelador até o CEO, reitor, fazem parte desse processo, dessa jornada de captação, ou jornada de permanência desse aluno. Então, quando o colaborador é treinado, motivado, ele transmite confiança ao aluno. É aquilo que você faz assim, porque ele faz porque ele gosta, não é porque ele é obrigado a fazer isso. Então, isso aumenta a satisfação interna e externa. Ou seja, as pessoas, entre os colaboradores, quando você vê um outro funcionário motivado, ele também vai se sentir mais motivado. Agora, se vê todo mundo triste, sem treinamento, sem saber o que faz, sem um processo estruturado, vai dar problema. Então, a gente precisa olhar os processos, escrever, revisar os processos. Isso pode ser feito, não é para fazer uma vez por ano, você pode fazer revisão do processo a cada 3 meses, 6 meses, ou que sejam pelo menos uma vez por ano, né, que revise os seus processos, que de fato estão atendendo às demandas da instituição. Tecnologia, então, CRM integrado ao ERP. O que é um CRM? É um sistema de relacionamento com alunos, com pais, com funcionários, com professores, com o meio externo, com os parceiros, com os convênios que a gente tem. Então, isso também é importante. O CRM é fundamental. E o RP é o sistema base de todas as instituições, é onde está a vida acadêmica deste aluno. Seja ele do curso de inglês, o curso profissionalizante, um curso livre, na escola, é a vida desse aluno que está dentro desse RP. E a partir destes dados, dessa integração entre o sistema acadêmico e o CRM, é que você vai começar a fazer análise preditiva e começar a fazer a jornada de comunicação automatizada, porque e também não só automatizada. Você tem momentos que você, dentro dessa jornada, você vai colocar um contato pessoal, seja por ligação, seja ir lá na sala, seja chamar um pai, uma mãe para conversar na escola, e isso é muito importante. E a percepção é ouvir, né? Então, o famoso NPS. Então, para quem está no ensino superior, a CPA ajuda muito, a avaliação institucional que acontece anualmente. Não é só porque ela é uma questão obrigatória que você tem que fazer porque você precisa entender. E o outro ponto, não faça uma avaliação simplesmente porque é obrigatório, você tem que dar resposta, as pessoas querem ser ouvidas. Então, muitas vezes as pessoas saem reclamando, mas é porque ela não foi ouvida. É sentar na cadeira, né, Andrei, e começar a falar. Mário, tem uma experiência bem legal aqui, obviamente não vou trazer o nome do cliente, né, mas teve um colégio de ensino básico aí focado no público AB, enfim, que estava passando por algumas dificuldades, né, e a gente foi até em loco desse cliente para tentar entender o que estava acontecendo. E assim, a proprietária do colégio tinha muita segurança que ela tinha uma estrutura diferenciada, que ela tinha um corpo pedagógico assim, sem igual na cidade que ela estava. Ela trouxe vários e vários benefícios e percepções que ela falou, olha, isso aqui eu tenho certeza que eu sou o melhor colégio da cidade, né? E aí a gente falou o seguinte, olha, quem é a melhor pessoa para trazer sobre o seu produto, né? Quem é um conhecedor sobre o seu produto? É o cliente, né? E aí a gente ajudou numa estruturação de uma pesquisa, uma NPS, né? Para os pais estarem respondendo. E assim, mais engraçado que aquilo que ela trouxe como principal diferencial na visão dela, que era a estrutura, acabou sendo o principal ponto de rejeição por parte dos pais, né? Porque a estrutura, sim, a gente foi impactado de forma positiva, era muito moderna,
mas os pais não viam aquilo como algo... Não percebiam. Não percebiam o valor que o proprietário, quando fez, percebeu, né? E aí isso nos trouxe uma lição, porque eu sempre falo, né? Um curso que eu fiz lá em 2023 com o João Branco, aí, esse irmão do McDonald's, ele fala: não tem o melhor termômetro do que o teu cliente. Então, se você está pensando em fazer qualquer situação, e aqui, como a gente está falando de permanência, você quer melhorar esses índices, enfim, converse com os alunos. Conversem por que eles estão fazendo na sua instituição, o que eles valorizam, o que eles veem como diferencial que trouxeram perante a concorrência, né? Isso é fazer em todo o segmento educacional, pessoal. O nosso aluno, os pais dos nossos alunos, ele tem um poder gigantesco de transformação nisso que a gente está falando aqui. Eles vão nos trazer quais são os indicadores que eles mais valorizam. E daqui a pouco você pode utilizar isso ao seu favor, obviamente, no que tange a marketing, você buscar captar mais alunos com esses seus diferenciais, né, que de fato são diferenciais percebidos, e não que você entende como diferencial, porque tem uma grande diferença, como é o exemplo da estrutura do colégio, como eu utilizei, e, obviamente, você consegue extrair melhor e conseguir trazer para a sua permanência esse aluno que vai ter essa mesma percepção, né? Então, ele vai chegar, você divulgou que o teu diferencial era esse, ele vai chegar e vai ser impactado e vai notar esse diferencial, valorizando tudo essa jornada, né? Desde que vendeu até, obviamente, na recepção, possivelmente trazendo uma permanência maior desse aluno, né? E isso colabora muito com esse ponto que o Marco está dizendo. Pessoas, tecnologia, que você tem que ter a tecnologia operando no paralelo para você ter essa migração do candidato, virar aluno, depois virar ali o sucesso do aluno, enfim, a formatura, ou enfim, né, a passagem de bastão aí no decorrer da vida acadêmica desse aluno. E atrelar todo esse processo, que obviamente a gente está falando de percepção. É isso aí. E o NPS é uma pesquisa que você vai perguntar para as pessoas de 0 a 10, quanto você indicaria essa instituição. É bem simples, né, André? Então, acho que isso dá para fazer sempre. Perfeito. Aqui nós vamos trazer um cenário que todo mundo conhece, né? Todo mundo aí já viu um filme, ou sonha em estar lá, principalmente as princesas Disney. Então, a magia da Disney não é mágica. O que eu quero trazer aqui? Não é só porque eu quero dizer que eu fui para lá, não. É que eu fui com um objetivo. Eu faço mestrado, e o mestrado americano, e nós tivemos uma experiência pela instituição em Orlando, no ano passado, e nós fomos nos bastidores da Disney. E nós estivemos junto com ex-CEO do Brasil e ex-CEO lá nos Estados Unidos também, e a gente viu como é que essa questão, a preocupação com os dados, de fazer análise preditiva, saber quanto tempo eles têm uma fila. Então, isso tudo é fundamental, né? Então, o que a gente vai reduzir aqui, né? Então, a Disney, ela é um palco, né? E nós estivemos, não tem o teatro, na televisão, não tem os bastidores, é isso, né? Então, aqui nós temos que ter o palco, é o que a gente oferece para os nossos alunos, é a aula em si, é o professor que está dando aula, mas o que a gente está ali por trás, a gente preparou por trás. Então, nós temos que ter um palco com campanhas impecáveis, né? Então, atrair muito bem esse aluno, a promessa de transformação de vida, a gente faz, mas a gente entrega isso, né? Então, esse é o ponto fundamental. Prometeu, você precisa entregar. Isso é o mínimo que as pessoas esperam. Infraestrutura e tecnologia têm que ser visíveis. Então você tem que ter uma sala adequada, com cadeiras confortáveis, com iluminação, um quadro. Então, isso tudo é o básico, é o palco. Então, você tem que encantar já com esse palco. Evento de boas-vindas, as escolas são sensacionais, a gente tem algumas instituições, André, que fazem shows nas aberturas. No presencial, isso é maravilhoso, né, de você fazer, é muito mais fácil de você trazer essa experiência para o aluno, mas como é que a gente faz isso num ambiente virtual? Então, vamos criar esse espetáculo também para o ambiente virtual. Vamos trazer uma palestra bacana, trazer uma experiência, dar exemplos, trazer ex-alunos contando as experiências, que é legal estudar à distância também, você tem que ter muita responsabilidade. Então, isso tudo é como é que a gente relaciona
magia da Disney para trazer essa magia para a educação. Então, aí a gente volta aqui, é o diagnóstico inicial do perfil desse aluno, então a gente tem que conhecer exatamente o nosso público, monitoramento ativo do engajamento, então é na linha, agulhinha ali, a gente já vai chegar nos quadros ali, onde você tem que monitorar, mas é cada etapa. Então, se ele está participando das atividades, se ele está faltando, se está com pagamento em dia também, né? Então, a gente falou do programa financeiro, então a gente tem que ver há quanto tempo ele está com pagamento atrasado, né? Protocolos de resposta, né? Então, isso é muito importante. Ele fez algum pediu um histórico na instituição. Opa, sinal de alerta, pedido de transferência. E a cultura de dados tem que estar em todas as áreas. Então, a gente tem que ter os painéis, acompanhamentos, né? Então, monitoramento aqui, eu tenho que saber com quantas pessoas eu tenho que trabalhar, quantas pessoas eu tenho que ligar hoje. Então, o coordenador do curso tem que olhar dados, sim, não é só da parte acadêmica. Ele tem que ver quantos alunos ele tem e quantos alunos ele tem que conversar hoje. Tem que dar com metas, né? Então, quantos alunos eu tenho que falar toda semana. Isso é muito importante. E aí, o show da captação se sustenta se o backstage da retenção for impecável, né? Então, a gente faz toda aquela promessa e a gente entrega de forma impecável. Então, a qualidade das aulas, se o professor, higiene, limpeza, o atendimento, né? Então, a gente coloca, então vamos falar aqui em SLA, que é o tempo de resposta desse aluno, tem que ser extremamente adequado, principalmente para o aluno que está à distância, né? Então, a gente tem que colocar. E sabe, que é legal falando sobre Disney, já tive a oportunidade de estar indo para lá também, né? E a gente sempre ouve falar que, poxa, diferente da idade que você tem, você volta a ser criança, né? E a gente fica naquela, beleza, deve ser legal, mas não deve ser bem assim, né? E realmente você vai para lá, você esquece de tudo e quer ir nos brinquedos e quer aproveitar ao máximo. Realmente é algo transformador. Então, é exatamente aquilo que eles prometem, eles cumprem, né? E eu vi aquela cena que é muito comum, né? Não sei se alguém já viu também, né? Mas que a criancinha ali derruba o sorvete e o faxineiro vai lá e consegue outro sorvete e entrega para a criança que estava chorando. Então, tudo isso é algo pensado para Disney, né? Um sorvete a mais ou a menos, talvez obviamente não vai fazer diferença, mas a satisfação tanto daquela criança, da família, é algo muito bacana, né? Então, acho que isso, quando a gente traz para o nosso ambiente de ensino, realmente a gente não pode trazer promessas que são vazias, né? Aquilo que você busca anunciar, se comprometer, enfim, tem que ser cumprido, né? Então, acho que isso é uma grande diferença que a gente vê muitas vezes no mercado, né? Promessas, assim, quase que absurdas, né, que tem muita entrega e realmente isso acaba não tendo, e a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, para a gente não se desvirtuar aí nesse processo aí de cada vez querer captar mais e mais e mais e não pensar naquilo que é o mais importante, no aluno, porque eu sempre falo, né, nós trabalhamos com educação, temos esse privilégio de trabalhar com algo que é transformador. Então, se a gente perder essa essência daquilo que a gente faz, que é um benefício para as pessoas, que elas vão ter um crescimento, a gente está talvez se desvirtuando desse caminho também, né? Então, acho que, como foi dito no slide passado, as pessoas também que estão envolvidas nesse processo têm que ter essa consciência. E aqui, André, você deu um exemplo do sorvete, e não é todo mundo que não chega lá na Disney e vai derrubar o sorvete e vai achar que você vai ganhar outro, tá? Os Magic Moments, como eles falam, né? Eles são treinados para fazer isso. É tudo intencional. Então, por que a gente está falando, a gente trouxe a Disney para cá? Porque eles são incansavelmente treinados todos os dias, a todo momento eles são treinados. Existe um protocolo, até para saber quando é que eu vou dar um sorvete ou não para uma criança que derrubou. Não são todos os sorvetes que caem no chão que receberão outro. Então, isso é muito importante. E isso tudo, eles influenciam você a olhar, então, os lixos, né? Então, nessa passarela aqui, o castelo da Disney ali é extremamente limpo. As lixeiras são, algumas, nem todas, são automáticas, outras não. Então, quando você está na Disney e vai ter um espetáculo acontecendo com um ator, com uma personagem, em algum momento, pode ter certeza que nos bastidores, por trás, tem alguém recolhendo um lixo que você não vê. E isso tudo é intencional, é treinado. Então, por que a gente está falando isso? Treinar e capacitar as pessoas para fazer o belo atendimento e entregar a melhor experiência. E aí nós vamos para 3 lições Disney para parar de perder alunos.
Então, é antecipação de atrito. Então, a Disney sabe exatamente quanto tempo vai ter de fila, quais serão os gargalos, e ela age antes que a frustração aconteça. Então, ela cria outras atrações, ela traz personagens brincando durante as filas, para que a pessoa pareça que não está na fila. Alimentação, então, tudo isso faz parte desse processo. Então, nós precisamos, enquanto instituição, olhar qual a disciplina ou mês que o aluno costuma desengajar e agir antes do trancamento. Então, a gente faz isso, de fato. Então, faça essa pergunta para você, né? Então, você sabe como é que está o acompanhamento do seu aluno? Então, isso você precisa levar em consideração. Jornada invisível. Então, o encantamento, ele começa antes do portão do parque. Então, lá no estacionamento, já tem uma recepção legal. Você já vai para uma vaga correta. O transporte adequado te leva dentro do parque, sem pressa, sem tumulto. Você entra no parque tranquilamente. Então, por quê? Porque a Disney quer que você volte. Então, é a gestão da permanência. Eles falam que as pessoas voltam, no mínimo, 3 vezes na Disney. Porque elas levam outras pessoas depois, porque elas têm uma experiência encantadora. Por exemplo, na foto anterior aqui, é a Disney de Orlando. Esta foto aqui é a Disney da Califórnia. Todo mundo sabe que na Califórnia tem a Disney, e que foi a primeira, e que foi inaugurada pelo Walt Disney, né? Então, eu já fui 2 vezes, e com certeza irei a 3ª e 4ª, 5ª, porque são momentos diferentes. E o que eles fazem? Eles encantam as pessoas, eles levam novas atrações, cuidam dessa experiência, então tudo moderno para que não o aluno ou o seu espectador fala assim, nossa, o que vai ter de novo? Porque é muito legal ir lá, as pessoas me tratam bem, eu tenho uma alimentação legal. Então, se você perceber, a alimentação da Disney são funcionários da Disney. As marcas estão lá, existe a loja da Coca-Cola, existe a Starbucks, que é uma referência em café, mas não são funcionários da Starbucks, são funcionários da própria Disney que atuam ali para ter a mesma experiência em todos os pontos. E na escola, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa. Todo mundo tem que entregar a mesma experiência. Então, se uma pessoa fala bem, a outra também, a comunicação tem que ser aberta. E aí, a gente fala que cast members, o que são esses cast members? A cultura do elenco. Então, todo mundo faz parte desse espetáculo. Então, todo mundo, de alguma forma, ele vai participar e entregar essa experiência. Então, o que a gente fala ali, a gente falou das pessoas, né? Então, do faxineiro ao CEO, então, todo mundo é responsável por esse show. E aí fica essa pergunta aqui. Na sua instituição, o departamento financeiro, o pedagógico, o marketing, o comercial, eles entendem que são os responsáveis por essa retenção do aluno? Isso é importante e tem que se levar e fazer essa pergunta. Todo mundo é envolvido. Então, não adianta o marketing chegar e faz a capital lead e entrega para o comercial faz a matéria, daí o comercial fez a matéria, agora não é mais problema meu. E o marketing entregou o lead para o comercial, também não é mais problema. É sim. Então, faz parte desse processo e as metas têm que ser compartilhadas entre todos. Né? Então, desde a meta de captação, meta de retenção, metas financeiras, porque às vezes a gente está aqueles descontos agressivos aí, né? Então a gente quer concorrer com as outras instituições por preço, então a gente tem que ter os diferenciais aí, né? Qualidade é o mínimo, então o que você entrega de diferente? Personalização do atendimento, então isso tudo faz a diferença, né? E aí a gente entra aqui na análise preditiva. Então o que é essa análise preditiva que a gente tanto fala? Então, ela é uma tecnologia que ela aprende a partir da experiência, ou seja, dados que as nossas instituições já têm, para prever o comportamento futuro a fim de gerar melhores decisões. Não é? Então, esse é um ponto bastante importante. Então, a gente tem que olhar o nosso histórico
por que as pessoas... Então, quando a gente faz aquelas perguntas, né? Por que você está cancelando? Então, não é só ir lá porque tem que perguntar, é entender de fato o que está acontecendo e tomar uma alternativa para que isso não venha acontecer. Então, a gente cometeu um erro, então não posso cometer o mesmo erro novamente. Pode cometer novos erros. Não pode, né, Andrei? Mas... Eu ia comentar aqui que a gente passou por uma mudança grande de 2025 para 2026, que a gente, enquanto polo, a gente sempre buscou ter um time pedagógico olhando para o aluno, né? Para a gente ter uma permanência maior, enfim, a gente chegou a ter índices, assim, espetaculares a nível de Brasil até. O que acontece? A gente começou a enfrentar dificuldade, que eu acho que muitos aqui que estamos assistindo enfrentam no dia a dia, que é a questão de você conseguir acionar a sua base de alunos, né? Então, poxa, hoje em dia esses bloqueios de WhatsApp acaba sendo algo muito complexo, e acho que todo mundo passa ou já passou por isso, né? E eu fiz aí um investimento, e hoje está sendo, obviamente, eu não trato isso como um custo, sim como um investimento, mas a gente fez uma migração de novembro para dezembro para a API oficial do WhatsApp, né? Para a gente conseguir fazer esses disparos, porque assim, a gente notou que quando a gente faz um disparo, por exemplo, lembrando do boleto que está disponível, a gente tem uma inadimplência menor. Quando a gente olha para o calendário acadêmico, que isso já vem definido pela instituição de ensino, né, ou pelo colégio, enfim, já você tem uma rota a ser traçada, né? Então, eu trago isso como primeira tarefa de casa, olhar para esse calendário acadêmico, para essa rota que já está traçada, e você olhar onde é que são os pontos de maiores atritos, né, Mário? A gente sabe que a prova, no momento de testar aquele conhecimento, enfim, é onde tem maior atrito. E tem gente, pessoal, que nem o Mário mencionou, o cara que está ingressando agora no ensino superior com seus 30, 40 anos, ele ficou um bom tempo fora da escola, da cadeira, da carteira escolar. Então, possivelmente, esse cara está com um certo receio. Imagine a experiência dele, né? Falando aqui um pouco dessa questão da Disney, como foi dito, né? A experiência de receber uma mensagem na semana de provas, né? E você fazer uma análise, porque eu acredito que os RPs, os sistemas acadêmicos de vocês vão conseguir ter uma visualização se ele está acessando o ambiente virtual, se ele está realizando as atividades, enfim. Você mandar uma mensagem incentivando ele, olha, tenho certeza que a semana de provas vai tirar de letra, eu vi que você já realizou as atividades, você já está com nota boa aqui e tal. E trazer uma segurança para ele nesse momento, que é de maior atrito. Então, assim, esse investimento que a gente veio fazer, a gente consegue hoje mandar um disparo para toda a nossa base de alunos com uma assertividade muito grande de recebimento, né? E isso tem impactado de forma positiva a gente também ter melhores índices que, vamos colocar que a nossa forma de monitorar o cancelamento e a inadimplência, quando a gente olha na permanência, né? Porque não adianta ter uma permanência boa, mas uma inadimplência alta, né? Então, a gente olha para essa jornada como um todo e verifica que essas mensagens de apoio, de incentivo, de lembretes, acabam sendo extremamente importantes pensando na jornada acadêmica do aluno. Porque eu acho que assim como muitos aqui já vimos, o aluno ele não vê as mensagens que chegam no ambiente virtual, ele não lê todas aquelas mensagens que são automáticas, enfim, né? Mas no WhatsApp... Mas se você está falando com ele, principalmente no WhatsApp, então isso que o Andrei falou é muito importante. A API oficial, gente, ela não corre... Não é que não corre o risco, ela pode ser bloqueada também, mas o risco é infinitamente menor, porque você tem que aprovar essas mensagens antes. E outra, o custo, ele é um investimento, porque quanto que custa de fato um aluno que sai ou que deixou de fazer essa prova? O custo é muito maior, né? Então, se eu estou falando aqui, a gente está falando de 43 centavos por mensagem disparada. É nada perto do que a gente pode conseguir fazer com que esse aluno se sinta pertencente àquela instituição, né? Então, isso é muito importante. E esses momentos, né, que você falou, a gente tem que mapear. Então, o que é análise preditiva? Então, olhar exatamente o ponto que cada aluno está. Eu não posso fazer genérica, estamos chegando na semana. Então, falar assim, olha, na próxima segunda-feira começam as provas. Você já se preparou? Procure seu coordenador. Então, você vai fazendo essa motivação. Não é só lembrete assim, hoje é dia de prova, no dia da prova. Não, às vezes tem gente que acaba esquecendo. Então, você tem que ajudar a lembrar a mensalidade, as semanas acadêmicas, né, que a gente tem, né, de participar das atividades extras. Então, isso é tudo engajamento. Então, como é que eu consigo esse engajamento? Então, que premiação que eu posso dar para esse aluno
para que ele não saia. Ou esse aluno não está participando, esse aluno está falando mal da gente na rede social. A gente tem que monitorar isso também. Isso também faz parte da análise preditiva. Você tem que ter ferramentas e os CRMs conseguem fazer isso integrado ao sistema acadêmico de cada instituição. Isso é extremamente importante. E, de novo, a gente vai reforçar aqui, hiperpersonalização. Fale com o Andrei, fale com o Cleiton, fale com o Mário, não fale com oi alunos, né? Olá alunos, isso é genérico. Ele vai dizer assim, pô, você é mais um, ele não sabe qual que é o meu caso, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar, né? E aí a gente entra aqui, o que é aí, respondendo a pergunta lá do Rodrigo, né? Quais são esses sinais que o aluno nos dá? Então, dias sem frequentar aulas ou atividades. Esse é um risco médio, né? Então, depende da quantidade, você já começa a monitorar. Dias sem acesso ao AVA, que a gente fala que é o ambiente virtual de aprendizagem. No presencial hoje também, as pessoas têm atividades que são realizadas, a gente tem hoje 30% da carga horária, ela pode ser realizada em atividade online, então é importante também comparar e cuidar desse processo. Disciplinas reprovadas, então hoje que a gente tem nos colégios ainda, que o modelo ainda é anual, né, André, mas no modelo que é semestral, você consegue acompanhar mais rápido, ou as 4 entradas, como a gente tem na educação à distância hoje, então você consegue acompanhar isso de forma mais rápida e ver, então tem uma avaliação por mês e que já é uma avaliação dessa disciplina, ele já reprovou, então trabalhe com esse aluno, já ofereça um reforço para ele antes que ele evada. Disciplinas aqui eu coloquei notas entre 5 e 6,5, aí depende de cada instituição. Por exemplo, tem instituição que a média é 6 ou a média é 7, em algumas a média é 8, aí você você pondera esse valor aqui, porque que é importante também. Então, tirou uma nota baixa, ele não reprovou ainda, mas já tirou uma nota baixa, é um indicador. A combinação destes indicadores faz com que você crie essa análise preditiva. Então, como é que você faz isso? Então, essa combinação aqui, a gente tem que olhar tudo. Mensalidades em atraso, há quantos dias ele está com mensalidade em atraso? Ele está só há 5 dias? Então, de repente, 5 dias pode ser ocasional. Olha o histórico desse aluno também. Ele sempre pagou em dia e aconteceu agora um atraso? Pode ser pontual, né? Ou ele vem atrasando sempre. Então, por que não adaptar o vencimento dessa mensalidade para ele? Então, se ele está pagando multa, isso está ficando caro para ele. Então, nós temos que ser flexíveis nesse ponto. Claro que a gente também não pode pensar assim, eu tenho só 5%. Se 5% para você é bastante, para alguns é pouco. Então, depende. Então, a gente tem que avaliar cada caso aí, né? Dias de trancamento, às vezes a gente pode trancar, né? Então, na educação superior ou nas escolas, então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem a trabalho, eu faço um trancamento. Quanto esse trancamento, às vezes pode virar um cancelamento. Então, tem que ficar, é um risco médio, então você tem que ficar de olho. Não pode perder o contato também com esse aluno. Então, se pergunta para ele, vai trancar por quanto tempo? 1 mês, 2 meses. Então, mantenha contato com ele, mantenha um relacionamento ativo, continua mandando seus conteúdos, isso é importante. A solicitação de ementas ou histórico, aqui é grave, né? Então, solicitou histórico escolar ou ementa de disciplina, pode ter certeza que ele está procurando uma outra instituição para transferir o curso. Então, tem que olhar isso também. Aí, cancelamento. Solicitou cancelamento, é crítico, porque aí a chance de conversão é muito baixa, né? Então ele já está olhando, já acabou. E aí trancar a matrícula de fato. Não, eu quero trancar por não sei, porque eu não quero mais voltar. Então, o dia de trancamento parcial é diferente desse trancamento aqui, né? Então, porque ele fala assim, eu vou voltar em X tempo. Aqui eu estou trancando e estou dizendo que eu não sei quanto tempo eu vou voltar. Então, é olhar isso. Então, foquem também nesse processo. Então, aí nós damos aqui 9 sinais, né, de que a gente pode olhar
antes que esse aluno vá embora da nossa instituição. Você queria comentar? Não, eu ia mencionar aqui que possivelmente alguém está tentando printar a tela aqui, está querendo saber para anotar isso tudo, tá, pessoal? Depois a gente vai estar enviando para vocês também esse material, enfim, né? Que é muito rico, tenho certeza que tem vários pontos aqui que estão sendo discutidos, estão sendo de grande valia para todos vocês. Então depois a gente consegue encaminhar também esse material para vocês, então fiquem tranquilos também, tá? É isso mesmo. E aí a gente vem aqui no funil, né? Então a gente gosta aí de trabalhar funil de captação, né, Andrei? Aí todo mundo conhece o funil de captação, então eu tenho lead, tenho inscrito, tenho visita agendada, né? Então como é que a gente faz nesse processo? Aí nós temos o risco, o funil de risco. Então como é que a gente olha esse processo? Então no primeiro ali, no topo da pirâmide, a gente tem os alunos regulares. Então ele tem aluno de baixo risco. Então ele está em dia, está comparecendo, tem mensalidades ok, né, está frequentando as aulas, não teve problemas financeiros, então tá ok. Está gostando da instituição, está falando bem de mim na rede social, então esse é um aluno regular. Risco baixo, a gente começa a acompanhar aí com relação a acesso a sistemas, né, acadêmicos, a ambiente virtual de aprendizagem, ou frequência em sala de aula, não começou a faltar aula, escolas de inglês, né, às vezes ele faltou um dia, daí, ok, faltou 2 dias, meu amigo, fica atento, porque ele pode sair, né, ele pode estar desmotivado, então veja se é desmotivação, aí o professor, se ele não está conseguindo acompanhar a turma, porque o adulto, principalmente, as crianças têm menos vergonha aí, né, do idioma, é mais fácil aprender idiomas, mas o adulto é mais difícil, porque às vezes ele tem vergonha de falar, então você tem que entender isso, e aí precisa acompanhar mais de perto, quebrar um pouquinho dessa timidez, então por isso que a frequência é importante. Risco médio, até a gente entra aí nas mensalidades em atraso, notas baixas, ele entra aí no risco médio. Risco alto é disciplinas reprovadas e a solicitação de serviço, que são aquelas ementas, histórico, que a gente falou ali na tela anterior. Aí, a evasão declarada, né? Então, ele está mais de 30 dias sem acesso aí ao ambiente virtual, tem um pedido de cancelamento formalizado, então ele vai sair. Aí a gente tem aqui os trancados e evadidos. Então tem o trancamento formalizado, tem as pessoas que não formalizam, então elas simplesmente param de ir, param de pagar, param de ir, e daí isso pode gerar uma cobrança, porque ele assinou um contrato, então é até ruim depois para você tentar trazer esse aluno de volta. Então é importante falar assim, não, eu estou recebendo a mensalidade dele, ele parou de vir, tá tudo certo, ou depois eu cobro dele. Gente, é importante que ele tenha essa experiência, que você está preocupado também, né, com ele. E aí, possivelmente, ele vai falar bem de você depois, ele pode voltar, pode retornar. E aí, o cancelamento. Aí, nós temos um outro ponto aqui ainda neste funil, que então são os egressos, né? Que o egresso, que se ele teve todo esse caminho percorrido com uma experiência bacana, ele pode fazer um novo curso, pode matricular seu filho, né, na escola, pode trazer os novos amigos, pode indicar para os amigos que têm pais, crianças na mesma idade escolar de seus filhos. Então, isso é muito importante aqui. Então, precisam ver que a gente está entregando aqui para vocês, né, todo um processo de jornada, né? Então, porque fazendo isso, a gente volta lá no início, quando a gente colocou, que vocês perceberam que a gente está reduzindo o custo da aquisição desse aluno, com tratativas de cuidando da permanência desse aluno na nossa escola. Pode falar, Andrei. Um outro ponto aqui, ouvindo você falar, que me remeteu, né? A gente falou muito sobre investir em captação e como a gente consegue reduzir o CAC com toda essa gestão da permanência. E algo que eu acredito muito quando a gente olha para esse processo aí de onboarding do aluno, enfim, a gente se preocupar tanto com essa ambientação, enfim, e a gente acaba não tendo o mesmo valor, mesmo sabendo que a gente está perdendo o aluno na hora do cancelamento, mas a gente não tratar com o devido valor esse aluno que também está cancelando, né, que a gente chama de off-board, né? Isso. Assim, se você tiver uma tratativa bacana, buscar entender os motivos, enfim, porque tem gente que fala assim, já cancelou, já está trancado, está abandonado o curso, e eu não vou gastar dinheiro mais com esse candidato, com esse aluno, né?
E muitas vezes, pelo contrário, já aconteceu, e eu por ter mais de 15 anos aí de trajetória de polos, não foi uma, não foi duas, foi diversas vezes de alunos cancelarem, trancarem os cursos, solicitarem as demandas e ir para outra IES. E depois de alguns 6 meses, 1 ano, eles retornarem a estar conosco. Por quê? A outra promessa era apenas o desconto financeiro, uma mensalidade mais barata, e quando ele precisou de ajuda, não teve acompanhamento pedagógico, não tinha estrutura, que a gente acaba tendo com bastante carinho, zelo, nas nossas unidades. Então, assim, é muito importante que esse contato, esse relacionamento, desde do momento que eles se tornam candidato até se tornar aluno e depois se tornar um cancelado ou um concluinte, que esse contato seja sempre muito bem azeitado, muito bem, um relacionamento muito bem quisto por toda essa cadeia, né? Para que a gente consiga ter sempre esse aluno, assim como você falou, tô saindo, mas não porque lá era ruim, porque, cara, pesou o bolso, de fato, eu tô indo para uma mais em conta. Mas certamente ele vai falar bem e você tem um defensor da tua marca, uma pessoa que vai falar muito bem dessa jornada que ele teve. Com certeza. Aí a gente está caminhando aqui, pessoal. A gente está estendendo um pouquinho agora, mas fiquem atentos. Estamos chegando ao fim aqui, né? Para que vocês continuem com a gente aí, né? Aí a gente volta aqui nessa jornada estruturada por dados, né? Então a gente trabalha, a gente foi falando aqui toda a parte teórica. Então, a gente tem que saber a análise, a taxa de evasão por período. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico. Primeira etapa aqui, diagnóstico estrutural. Segunda etapa, engenharia da jornada. E terceira etapa é cultura data-driven, que é a cultura de dados, né? Então, isso tudo tem que ficar aberto para toda a instituição. Então, o que é esse diagnóstico estrutural? Então, análise da taxa de evasão por período. Aqui você pode ampliar por curso, por turno, né? Então, se é manhã, de tarde, de noite, como que é isso? Porque normalmente, possivelmente, os indicadores maiores serão à noite, a gente tem uma evasão maior, porque as pessoas trabalham, são transferidas, então isso aí muda um pouquinho, né? O mapeamento completo da jornada do aluno é entender exatamente todo o caminho que ele percorre na instituição. Então, quais são todas as atividades na escola? Então, vamos lá, olhando a escola. O que o meu aluno tem que fazer aqui Tem dia dos pais, tem dia das mães, dia da família, dia do índio, dia do trabalho. Então, quais são todas as etapas? Quais são as provas que ele tem que fazer? Então, o que ele tem que entregar? Então, olhe todas essas etapas, já tem que desenhar todo esse processo. Então, esse é o diagnóstico estrutural que a gente tem que fazer. E é identificar aonde que pode ter um ponto de ruptura. Então, aonde pode ter ruídos de comunicação, ou aonde que eu preciso ajustar uma capacitação de um colaborador, falar com um professor, com um coordenador. E aí, cálculo do impacto financeiro. Então, quanto é que nos custa este aluno que saiu aqui? Porque ele estava previsto na minha receita. E aí ele saiu, qual o impacto disso? Então, tem que saber que se um aluno sai, é uma receita. Vamos imaginar que a mensalidade seja de R$1.000, né? Então, se são 12 meses que ele paga, são R$12.000 de receita por ano. Multiplica isso pelo tempo de curso. Essa conta que a gente tem que fazer. Aí nós temos que colocar as métricas, né, os KPIs, que são os indicadores chaves de permanência. Então, a gente olhou ali, então, riscos altos, risco médio, então, taxa de evasão, engajamento. Então, a gente começa a colocar esses indicadores e colocar isso para todo mundo na instituição. E criar um protocolo de monitoramento de engajamento. Então, colocar os nomes das pessoas também é importante. Então, como é que a gente faz isso? Né? Então, orientar todo mundo de todo esse processo. E a integração, a gente colocou aqui só marketing pedagógico, mas a gente está colocando marketing porque é onde tem a promessa, né? E o pedagógico é onde tem a entrega, mas a gente tem um meio aqui. A gente tem o parte financeira, a gente tem o administrativo, a gente tem diretores, coordenadores, tem comercial.
né? Então a gente tem que colocar todo mundo nesse processo. E um plano de comunicação por etapa. Então, o que acontece? Então, se você conseguir estruturar um departamento que só olha para a gestão da permanência, é o caminho ideal. Claro que nem todo mundo tem esse recurso disponível, mas é um recurso que vale muito a pena, porque ele tem um retorno, a gente mostrou aqui que ele tem um retorno bastante alto. E esse plano de como que você comunica com essas pessoas, se é por telefone, se é por WhatsApp, a gente já falou ali, o WhatsApp é extremamente importante, tem que usar na comunicação sempre. Telefone, o e-mail sempre, tá? Ainda que as pessoas falem assim, é pouco de e-mail. Não, manda e-mail também, porque a e-mail é formalização de que você está mandando toda a comunicação para as pessoas, mas se quer respostas mais assertivas, usa o WhatsApp e telefone ainda. Acontece. Mas ele não atende telefone, ligação de telefone. Liga por WhatsApp, né? A gente tem essa possibilidade também, então as pessoas atendem. E implantar essa questão de cultura da CRM, gente, é um investimento extremamente necessário, porque o sistema acadêmico, ele cuida da vida acadêmica do aluno. O CRM, ele foi pensado para ter esse relacionamento com esse aluno. Então, hoje, qual que é a minha conversa que eu tive com o Andrei? Você registra no CRM, você registra todas as comunicações que você mandou. Então, se ele já recebeu uma mensagem de mensalidade em atraso, recebeu um e-mail, ele leu o e-mail, ele leu as mensagens e ele não pagou. O que está acontecendo? Então, vamos ligar. Então, porque aí você cria gatilhos para você melhorar essa comunicação. Então, por isso que a gente tem que usar o CRM, porque ele registra essas informações. E aí você começa a criar essa automação. Tem algumas ações que você vai programar uma vez e depois você vai entrar no automático. Você vai criando atividades para o teu call center. Né? A gente tem um call center de atendimento ao aluno e tem um call center de comércio, de vendas. Né? Ou é um só, dependendo se você não tem toda a estrutura, não se separa, mas é importante, e todo mundo tem que usar o mesmo CRM, que é integrado, todo mundo tem que saber o que aconteceu, como é que esse aluno chegou na instituição e como que ele está saindo, ele está feliz, ele teve alguma reclamação, então isso é importante no CRM, que registra tudo, e todos os pedidos dele também. Painéis de controle, então não a gente vê ali a televisão, às vezes tem uma televisão ali, coloca um painel de acompanhamento e mostra para todo mundo, né, que o que está acontecendo tem que ser transparente, a gente quer esconder os dados, quantos alunos a gente tem, às vezes não quer colocar o número, coloca em percentual, né, tem estratégia de fazer isso, quem são as pessoas que você quer falar hoje, então tem que ficar claro isso, né, então, e os indicadores de alerta precoce, né, então, é aquilo que a gente falou ali, é voltar ali no funil. Então, quem são os de risco? Então, é priorizar. Quem que eu vou trabalhar? Então, você tem que nivelar para quem está com maior risco, mas por óbvio que você não vai deixar. Então, é a mesma coisa assim, você fala, só dá desconto, só valoriza quem está em mensalidade em atraso, e quem paga em dia ganha o quê? Presta atenção nisso, né? Então, as pessoas também precisam ter atenção, né? E aí a gente vai de novo, treinamento da equipe de retenção. Então, é treinar todos os dias. Isso é muito importante, né? Aí, chegando aqui, que evasão não é azar, é sintoma. E sintoma se trata com diagnóstico, método e dados. Essa é a mensagem que a gente passa aqui. Está aqui os meus contatos e eu agradeço aí o tempo de vocês. E agora a gente vai às perguntas e também não nos abandonem ainda, né? Que a gente vai responder algumas perguntas. O André, vamos interagir aqui ainda. Acho que a gente tem um pouquinho, embora a gente já passou um pouquinho do tempo aí, mas... Não, passamos sim, mas acho que foi extremamente válido esses minutos a mais que a gente acabou extrapolando aqui, porque, enfim, como eu disse, a gente
conversou bastante com o Mário, quando foi sugerido aí pelo próprio time nosso de curadoria, aí, trazer o tema de gestão da permanência, né? A gente fala muito sobre captação, a gente ajuda todas as empresas de educação a Brasil afora aí, tá matriculando mais, mas há um olhar sim sobre a permanência, né? Então, o Mário recebeu esse convite com imensa alegria para estar falando para vocês, e eu acho que é um conteúdo muito rico que a gente vai compartilhar com todos vocês também. E, pessoal, no grupo, o time aqui mandou um videozinho mostrando como faz pergunta, tá? Então, dá uma olhadinha aí no grupo que vocês, que a gente disponibilizou o link. Quem quiser fazer pergunta pode estar direcionando aqui para nós, tá? Vamos abrir esse espaço aí, pelo menos mais 5, 10 minutinhos para estar respondendo algumas perguntas, né? E já respondendo, a princípio, a pergunta que veio antes do Rodrigo, né? Então, aqueles 9 indicadores lá que seriam os pontos de alertas, né? Então, certamente foi respondido. E, antes de mais nada, queria te agradecer, Mário, por todo o conteúdo, né? Pela sua disponibilidade. Eu acho que foi uma noite enriquecedora aí para todos nós. Agradecer também a todos que estão aqui conosco na live, né? Chegamos a bater o pico aí de mais 55 acessos. Então, tenho certeza aí que foi de bastante aprendizado para todo mundo que está aqui. Eu sempre falo, a gente que trabalha com conhecimento também, é muito bom a gente compartilhar, poder aprender também um pouco mais com cada um que vem até aqui. Então, agradecer mesmo de coração a cada um que esteve aqui, né? E parabenizá-los, né, por tirar esse tempo, essa 1 hora, quase 1h30 aí, disponível para estar aprendendo. Então, certamente vocês vão estar conseguindo construir um resultado diferente a partir do dia de amanhã e levar essa provocação aí para as operações de vocês, né? Eu acho que essa evasão aí que a gente disse, né, como foi dito aí pelo Mário, é um sintoma que a gente consegue medir, consegue mapear. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar o índice de vocês aplicando alguma desses ensinamentos que o Mário trouxe aqui. Então, Mário, muito obrigado aí pela tua presença, tá? Pode ficar com as palavras finais e eu já vou vendo aqui algumas perguntas. Obrigado, André. Obrigado, André, o Cleiton aí também pelo convite. Eu fico muito feliz em poder falar isso, poder expressar o quanto eu sou preocupado com a sustentabilidade das instituições, né? Então, esse é o recado aqui que nós buscamos, um crescimento sustentável para todo mundo, né, André? Então, acho que esse é o recado final, e a gente tem solução, né? Então a gente cria processo, a gente tem um método, medir é extremamente importante, mas não só medir, você tem que saber o que fazer depois com todas essas atividades, com todos esses dados que a gente pegou aí no caminho. Então, fica aí, vocês têm os meus contatos, vão receber aí toda a apresentação, então fiquem muito à vontade, né, André, para nos contatar, e eu acho que treinem, né, repliquem para as suas equipes, né, para os seus times, vale muito a pena olhar a gestão da permanência. Legal, Mário, muito obrigado. Bom, vamos aqui então a algumas perguntas que chegaram. A Mônica, né, solicitou sobre a questão de ter acesso aos slides. Então, assim, a gente vai estar disponibilizando posteriormente aí no grupo que vocês estão. Então, não saiam de lá. Nossa ideia é que a gente tenha esse grupo para sempre estar trazendo novas lives, compartilhar conhecimento, compartilhar esse material aqui com vocês também. Então, pode deixar que o time vai estar enviando também para vocês. Uma outra pergunta aqui também, né? Quais ações o marketing pode fazer para apoiar a retenção? Deixa contigo essa, Mário. Isso já começa com toda certeza. O marketing ele já conhece o lead, né? Então esse já é o primeiro passo, né? Você está falando com o cliente ideal, porque se a gente captar um lead bom, a permanência vai acontecer de forma mais natural. E a outra questão o CRM normalmente fica com o departamento de marketing. Então, estruturar, criar a comunicação, criar os scripts de atendimento. Então, o marketing tem os criativos, criar as mensagens, como é que vai ter, qual a mensagem que você tem que fazer, qual a forma de mensagem de WhatsApp, né? Então a gente fala, vamos colocar carinhas, vamos colocar emojis, não. Então isso tudo é adequar a linguagem para cada perfil. Então se eu mando uma cobrança para um pai, é diferente do que eu vou mandar para um aluno, né? Então isso tudo o marketing pode e deve contribuir com todo esse processo.
ajudar nesse mapeamento da jornada. Então, o lead chega aqui, quando ele chegar na instituição, quando ele vai agindo uma visita, quem deve receber? O marketing junto com o comercial, né? Então, o marketing, porque ele foi o primeiro contato, e aí chega e ajuda. Acho que esse é um bom caminho. Né? Legal. Bom, pessoal, acho que como a gente extrapolou um pouquinho nosso tempo aqui também, a gente vai ficando por aqui. Mário, mais uma vez, muito obrigado aí por toda a tua doação aqui, tua participação, teu conhecimento aqui no dia de hoje. Acho que foi extremamente rico e válido para todos nós. E agradecer mais uma vez a todo mundo que está até aqui, reconhecendo alguns nomes aqui também presentes, a Daniele, né, que já trabalhou comigo também no passado, e tem algum pessoal aí também, do pessoal da Unigran também está presente, acabei vendo aqui alguns rostinhos também. Então, obrigado pela participação de todos vocês, tá, pessoal? E mais uma vez, Mário, obrigado por toda a apresentação aí, enfim. Eu agradeço. Tenho certeza que teremos aí grandes aprendizados para sair aplicando amanhã no nosso dia a dia. E, pessoal, não deixe de aplicar, seja 1, 2, 3 esses conceitos trazidos aqui, tenho certeza que vocês vão conseguir mapear e medir esse resultado aí na ponta, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado, André, mais uma vez. Obrigado a todos aí. Prazer estar falando com vocês novamente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.